Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 9, versículos 16. Capítulo 9, versículos 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Talvez o pastor Donato faça a correlação do que ele ministrou aqui com esses dois versículos, mas do velho no novo, do novo no velho. Mas vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Capítulo 9, versículos 16 e 17 de Mateus nos diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Versículo 17: Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos fazer uma oração. Os irmãos podem ficar sentados. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, Pai, neste momento, com a Tua palavra e com a oportunidade, Senhor, de ministrar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que seja, Senhor, o Senhor a falar aos nossos corações, ao meu e à Tua igreja, e a nos dar, Senhor, entendimento através do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, Pai, inunde o nosso ser, Pai, enriqueça, Pai, Senhor, o nosso coração, Pai. Que a nossa mente esteja aberta, nossos ouvidos atentos, o que Tu tens a nos ensinar e falar. Querido Deus, nos ajuda em tudo, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, aqui na face da terra e neste santo lugar. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra vai nos dizer aqui um versículo até conhecido, de toda a igreja. E Jesus era especialista. Ele é especialista em fazer novidade e em trazer novidade. Interessante que quando Jesus veio e começou o seu ministério, muitos doutores da lei naquela época, eles eram acostumados a um rito, a uma rotina, a um costume. E tinha que ser da forma como já estava determinado pelo povo. Toda aquela tradição, todos aqueles costumes. E Jesus chegava quebrando às vezes os costumes e a tradição do povo, fazendo uma novidade a cada momento. E Jesus aqui ele vem dizer para o povo que não se pode colocar um remendo novo no vestido velho. Não se pode colocar um vinho novo em odres velhos. O que a palavra vai nos ensinar nesse tempo de hoje a respeito desses versículos aqui para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Jesus, como especialista, ele confrontava o povo naquela época para fazer não diferente do que estava escrito no Antigo Testamento ou até no seu ministério, mas para dizer que era possível fazer de uma forma diferente a obra de Deus. Jesus ele entrava na sinagoga e curava no dia de sábado, e era proibido curar no dia de sábado, mas Jesus confrontava a tradição e ia lá e curava no dia de sábado. Lá em Marcos capítulo 3 vai falar do homem da mão ressequida, um homem que tinha uma doença, um homem que tinha uma enfermidade, sentava talvez lá no fundo da igreja, na sinagoga, ali naquela reunião, e muitos ali sabiam que ele estava lá, mas era proibido curar no dia de sábado. Mas Jesus chega e faz uma novidade, faz algo diferente, quebrando tradição, quebrando protocolo. Ele é especialista em quebrar protocolo e quebrar as tradições. Não que ele fira a lei principal, o fundamento da palavra de Deus, mas ele estava trazendo novidade para o povo, para fazer de uma forma diferente o que era mais importante, cuidar de uma vida e cuidar de uma alma. E o povo estava tão tradicional de uma forma, que esquecia que cuidar da vida e da alma era mais importante. Mas Jesus chegava dizendo assim: aquela vida, daquele homem da mão ressequida precisa de um milagre, precisa de uma cura. E ele ia lá e curava. Ele ia lá e fazia diferente. Ele ia lá e impactava uma sociedade talvez enraizada em costumes, em tradições. E Jesus simplesmente dizia assim: ei, vamos fazer diferente. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer alguma coisa que vocês estão acostumados a fazer o quê? Só a tradição. Eu quero fazer diferente, ensinar a vocês a viver o diferente. E Jesus veio para fazer uma diferença. E nós estamos aqui para seguir Jesus e fazer uma diferença no tempo de hoje. Para fazer algo bom e diferente no tempo de hoje. Mas como a gente pode entender esses dois versículos para o tempo de hoje? Quando Jesus ele disse aqui
no versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Eu não tenho conhecimento de costura, nem sou costureiro, mas a gente sabe que quando pega um remendo e coloca lá numa coisinha que está nova, ou vice-versa, vai ficar totalmente notório e vai perder a beleza daquele vestido, daquela roupa. Se nós viermos aqui nessa parede que está nova, e alguma coisa acontecer ali, que um pedaço de reboco sai, um pedaço da tinta sai, e eu fizer um retoque, de longe vai se ver que ali tem um remendo. Jesus estava dizendo, não se pode fazer isso. É velho? Vamos trabalhar com o que é velho. É novo? Não dá para se ficar no velho aquilo que eu estou trazendo de novo para a tua vida. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Para ajudar a gente a entender, aos irmãos entenderem, a nós entendermos aqui, eu quero falar de alguns personagens bíblicos. E um personagem bíblico já foi falado no domingo passado aqui, a respeito de José, quando o pastor Anderson trouxe aqui a mensagem falando da história de José, que saiu de uma situação de escravo para uma nova situação de governador de todo o Egito. José, ele era um homem que Deus dava a ele sonhos, revelações, de algo que ainda não aconteceu, ou seja, uma novidade que ia acontecer através da vida de José para o povo de Deus. E o povo não estava querendo entender, os seus irmãos, foi pregado aqui pelo pastor Anderson no domingo passado. O povo não entendia que aquilo já era Deus trabalhando e falando para o povo que ia acontecer. Uma novidade viria para aquela nação. Uma novidade viria através da vida de José. E uma novidade para essa nação no tempo de hoje pode vir através da tua vida. E tu tem que estar preparado para ter uma mente e um coração como o de José, para aceitar os sonhos de Deus e as novidades de Deus aqui na terra. Mas se a gente não conseguir, não compreender o que Deus está nos revelando e nos falando no tempo de hoje, a gente vai passar a ficar na tradição, talvez dos irmãos de José, mas não vai viver o novo que Deus permitiu José viver. Eu não vou pregar tudo que foi falado aqui no domingo pelo pastor Anderson, mas é um personagem que me veio à mente, que me veio enquanto estava estudando essa palavra, ao qual Deus permitiu viver uma novidade. E que novidade difícil foi a vida de José, para viver o momento lá na frente de governador do Egito. Ele teve que passar por um momento de ser vendido pelos seus irmãos, de ficar lá no fundo de uma cisterna, de ser carregado por homens que compraram ele como escravo, de ser vendido como escravo, de ficar como servo ali na casa de Potifar, para descer também ali as cadeias e ficar preso no cárcere, até o ponto de ser exaltado. Ei, a novidade de Deus na nossa vida vai ser no tempo certo. A novidade de Deus na tua vida vai ser no tempo certo. Mas tu tem que aceitar que os sonhos de Deus são realidade no tempo de hoje. E a igreja precisa despertar a respeito desse versículo para o tempo de hoje. Muita gente fica imaginando que talvez o que os profetas viveram no Antigo Testamento, o que José viveu no Antigo Testamento, não pode se realizar no tempo de hoje. Mas eu quero dizer para você que pode sim se realizar no tempo de hoje. Sonhos Deus ainda realiza, sonhos ainda Deus concretiza. E eu estou me lembrando agora da palavra do pastor Edivan, lá na festa do sítio São João, onde Deus falou com ele, ele ministrou para a igreja e dividiu com a igreja uma palavra que Deus deu para ele. Meu filho, minha igreja, eu ainda realizo sonhos. Deus ainda realiza sonhos, e Ele quer realizar o sonho na tua vida, na minha vida, na tua vida, na vida da igreja no tempo de hoje. E Jesus chega naquele tempo, em Mateus capítulo 9, versículo 16, dizendo assim: não se pode colocar, olha aqui a palavra de Deus, irmão, não se pode colocar pano novo em vestido velho. Se eu tenho uma novidade para a tua vida, se eu tenho algo novo para a tua vida, sai da tradição, sai daquilo que talvez estão te dizendo que não pode, é desse jeito não, está errado, tem que ser assim. Ei, se Jesus te deu o sonho, deixe Ele te guiar rumo ao momento de tu ser governador do Egito. Muitos podem falar, até os da própria casa, como os da própria casa de José falaram dele. Ei, mas se realizou, porque ele deu ouvido à voz de Deus. E você precisa dar ouvido à voz de Deus no tempo de hoje. Não se pode colocar remendo, pano novo em vestido velho. Semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Eu não quero aqui desfazer de tradições que nós temos que entender que é bíblico,
Não é desrespeito ao ancião da igreja, não é desrespeito aos pastores mais velhos da igreja, não. Mas nós, assim como o pastor, também temos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te usar da forma diferente que usa o pastor. O Espírito Santo quer usar um jovem desse aqui, músico, diferente da forma como usa talvez um ancião que louva há muito tempo na igreja. Ei, se Deus está te movendo a fazer dessa forma diferente, deixa o Espírito Santo te mover para fazer uma novidade no tempo de hoje. Esse é Deus, esse é o Senhor, o mesmo de ontem, pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, às vezes a gente esquece que também foi o pai de José, esquece também que às vezes foi o pai de Josué, esquece também que foi o pai de Elias, esquece às vezes que foi o pai de Davi, e Davi é o segundo personagem que eu tenho que falar aqui nessa noite. Ei, eu me lembro aqui, pastor Anderson, que quando a gente estava com a oportunidade de dirigir uma congregação, eu com minha esposa, Deus me moveu a fazer algo diferente, que impactou a congregação, mas teve o seu efeito. Eu não vou dizer que tem que ser assim, porque eu vou dizer um testemunho, uma forma como Deus nos moveu a fazer. Mas Deus tocou nós, Deus fez isso e quebrou paradigmas, quebrou coisas que estavam acontecendo ali, talvez no meio do povo. Isso é o certo a fazer hoje aqui? Não, porque Deus vai mover o pastor Anderson, o pastor Nato, como está movendo eles. Estou dizendo só uma coisa, Deus me deu uma coisa no tempo, mas pode ser que não sirva para hoje, mas Deus está te dando uma coisa para hoje, e vai servir para hoje. Deus está dando coisas hoje para o pastor Nonato e para o pastor Anderson. Eu quero dizer para eles, deixa o Espírito Santo mover, porque Deus vai fazer maravilhas. Quando Ele está falando e mostrando, é porque Ele quer realizar. E a gente não pode ficar com medo, às vezes de quem? Da igreja, pastor. Às vezes a gente quer fazer algo novo e diz assim, será que os irmãos vão gostar? Será que a igreja vai aceitar? Ei, eu quero dizer para você, eu quero dizer para o meu pastor, para o pastor Anderson, para nós aqui nessa noite, se é Jesus falando, se é Jesus dizendo, nós não podemos ter medo da reação do povo. Não podemos ter medo, porque o povo vai aceitar, porque Deus vai trabalhar no coração do povo. Ei, uma novidade vai acontecer, uma novidade vai surgir na nossa vida. Às vezes a gente olha assim, para que esse negócio de YouTube? YouTube é coisa dos jovens hoje moderno. Ei, mas é uma ferramenta que Deus está usando para alcançar vidas que não vão pisar às vezes numa igreja, nem pensar em pisar numa igreja, adentrar numa igreja. Ei, mas através de um áudio, através de um vídeo, através de algo na rede social, a pessoa que nunca ouviu falar de Deus está ouvindo lá uma mensagem, está ouvindo lá um pouco de Deus. Ei, vai despertar nele um desejo, porque hoje o desejo da cabeça dos jovens é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, essas coisas de redes sociais. Ei, mas imagina quando ele está lá vendo 1001 coisas nas redes sociais, ele encontra lá um momento passando ali a Assembleia de Deus, Monte Sião, encontra ali um pregador, um pastor ministrando a palavra de Deus, e ele é impactado por uma rápida mensagem de Deus no coração dele. Ele vai ouvir que tem uma coisa diferente naquela rede social. Ei, Deus está usando estratégias no tempo de hoje. A gente ouve falar muito na comissão dos últimos dias, de um povo dos últimos dias. Ei, e Deus está levantando uma comissão, um povo, para fazer diferença nesses últimos dias de uma forma diferente, e não da forma de antes, mas de uma forma diferente. Imagina, irmãos, uma igreja tradicional, nós somos pentecostais, assembleanos, glória a Deus, mas imagina ali, toda a tradição que é colocada. Imagina uma pessoa que está lá numa Cracolândia, imagina uma pessoa que está lá, e eu estou me lembrando aqui, quando a gente passa, chega dói o coração, a gente passa pelo centro da cidade, pastor Nonato, dobra ali por detrás da Insetur, de trás da estação de trem ali, de trás da Insetur, de trás da Santa Casa. Quem é crente, quem ama a Deus e quem vê aquela cena, as lágrimas descem, irmão. Ao claro do dia, ao sol do dia, você vê uma Cracolândia naquela rua ali por trás. Ali é pesado, irmão, e Deus quer levantar pessoas. Não precisa ser pastor antigo, mas pode ser você que está sentado aí. Não precisa ser um missionário que vem da África, mas pode ser você, Deus querendo fazer um missionário nessa terra, para ir lá, colocar uma caixinha de som, entregar um folheto, abrir uma Bíblia e dizer assim, Jesus te ama. Irmão, eu não sei pregar, eu não sei falar muito, eu não tenho experiência, eu não fiz curso de teologia. Ei, irmão, você vai fazer algum dia um curso de teologia, mas ei, Deus quer que você lá falar só uma coisa. Ei, querido, Jesus te ama.
Uma alma está precisando às vezes só de uma palavra de amor. O pastor falou aqui de amor. Um louvor com o Aderlan, louvor estava falando aqui de amor. Cadê o amor no meio da igreja para aceitar a novidade de Jesus no tempo de hoje? Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, precisando de uma palavra. E às vezes a gente está amarrado naquilo que é tradicionalismo. Para que o pastor vai colocar esse negócio de YouTube? Como as redes sociais hoje são para qualquer um em toda parte do mundo, pode ser que um que esteja lá talvez querendo vender o celular lá na Cracolândia para poder comprar a sua droga, mas antes ele vai olhar o YouTube e vai dizer assim: epa, tem uma mensagem aqui, Assembleia de Deus Monte Sião. Ei, Deus pode fazer, Deus pode realizar dessa forma, e você nem imagina como Deus pode trabalhar. Eu escutei uma vez um testemunho do irmão que tinha uma Bíblia que ele não tinha. Ele ganhou essa Bíblia, uma Bíblia de estudo dessas, pentecostal. A minha é a Thompson, não sei qual era a dele, não me lembro. Mas ele tinha um desejo de ganhar uma Bíblia pentecostal, porque a Bíblia dele era uma Bíblia simples, não era de estudo. Aí ele ganha de presente, os irmãos abençoam esse irmão, e de repente esse irmão está no trem, e Jesus fala com ele: rasga a Bíblia. Não, rasga a Bíblia não, o testemunho não é esse. Entrega a Bíblia para o bêbado. Tinha um bêbado dentro do trem, varrendo chacota com ele. Tinha um bêbado dentro do trem, não deixando ele pregar a palavra de Deus, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo fala de novo, porque ele não obedece pela primeira vez. Dá para o bêbado a minha palavra, a Bíblia. Mas Senhor, eu ganhei, é cara, eu queria ter uma. E o Senhor manda entregar para o bêbado a minha Bíblia. Aí o Espírito Santo fala pela terceira vez: entrega para ele a Bíblia. O que ele faz? Ele obedece. Imagina se ele é tão tradicional, diz assim: minha Bíblia para um bêbado, o bêbado não vai entender, não vou entregar. Mas ele obedeceu, uma novidade que Deus queria fazer através da vida dele. Ele obedeceu a voz do Espírito Santo, e ele entregou para o bêbado. O que é que o bêbado fez? Rasgou a Bíblia todo dia e rebolou pela janela. Jesus, misericórdia. Diz aí que uma pessoa estava passando do lado de fora, com o intuito de se matar e se jogar debaixo do trem. Mas uma daquelas páginas, o vento levou, e ele pegou, leu um versículo, Deus falou com ele, e ele não se suicidou. E ele foi numa igreja dar o testemunho. Quem estava lá? O irmão da Bíblia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Não sei quem é costureira ou costureiro aí, mas com certeza se chegasse algum cliente na tua casa, na tua confecção, para colocar um remendozinho ali, tu ia tentar pegar o melhor do pano, na mesma configuração do que o pano estava, porque senão ia ficar feio, o cliente ia reclamar. Não é assim? Ei, quem é o nosso cliente hoje? Quem é aquele que está esperando de nós o melhor da nossa vida cristã? Quem é aquele que está esperando da gente algo bom aqui na terra? O Espírito Santo está sondando verdadeiros adoradores aqui na face da terra, que o adorem em espírito e em verdade, que façam a sua obra com excelência, que obedeçam a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está observando a terra no tempo de hoje para dizer assim: quem é que está disposto? Quem é que está disposto? Quem é que está disposto para ouvir a minha voz? Quem é que está disposto para fazer uma novidade no tempo de hoje? Quem é que está disposto hoje a fazer uma diferença? Quem é que está disposto hoje a quebrar protocolo? Quem é que está disposto hoje a viver aquilo que eu estou construindo no tempo de hoje, para um mundo que precisa ouvir ainda a minha palavra? Quem é que está disposto? Essa palavra eu ouvi há uns 7 anos atrás, mais ou menos, de um missionário. Essa palavra foi revelada, não estou pregando igual a ele, porque ele pregou e impactou a minha vida, mas eu estou trazendo um pouco da mensagem que eu aprendi com Deus através desse missionário. Esse missionário, o nome dele é Steven, ele mora ali no Eusébio, ele era presidente da Jocum aqui no Ceará. E hoje ele tem um ministério chamado N2N, Nations to Nations. E Deus ensinou a ele a pregar novidade e fazer diferente em organizações no mundo e na sociedade. E Deus está usando ele, e quando ele trouxe essa palavra, quando eu convidei ele a ministrar num culto missionário, ele impactou muitas vidas, e vidas até de jovens que ouviram essa palavra foram impactadas e são impactadas até hoje. Porque ele disse e contou o testemunho, quando ele saiu lá dos Estados Unidos para vir para o Brasil, Deus falou com ele: larga tudo que eu te dei aqui e vai para o Brasil. E ele era um engenheiro
Ele é engenheiro, mas ele largou a carreira de engenheiro mecânico, trabalhava com vendas e faturava milhões para a empresa. Tinha 2 carros na garagem, uma casa de luxo, morava nos Estados Unidos, ganhava em dólar. Mas chega Jesus e diz assim: larga tudo e vai para o Brasil. E ele obedeceu. Hoje ele é presidente de um ministério, Nation to Nations, e por o mundo todo envia jovens para fazer a missão. Uma última missão ele enviou um jovem para a China, um país onde não se pode entrar a palavra de Deus, mas ele conseguiu enviar esse jovem para lá. O último, ele estava acompanhando um jovem que foi enviado para a Coreia do Norte, e depois ia para a China. Você sabe como é a Coreia do Norte, né? Um país fechado para o Evangelho. Mas lá na Coreia do Sul tem os nossos irmãos vizinhos, que ouvem a estratégia de Deus, a novidade de Deus, para pregar o Evangelho para os irmãos da Coreia do Norte. E um dos testemunhos que eles fazem, eles pegam as Bíblias, amarram em balões e soltam na fronteira, e o vento leva os balões, quando estoura cai dentro da Coreia do Norte. E assim eles ouvem a palavra de Deus e recebem, os irmãos da Coreia do Norte, a palavra de Deus, porque não podem entrar naturalmente como a gente entra nas nossas ruas, nas nossas cidades, com a palavra de Deus. Ei, existem irmãos aí dando ouvido à voz de Deus, fazendo diferente. Jesus chega aqui dizendo assim: ei, dá para pegar esse vestido aí e colocar um remendozinho? Dá não, tem que fazer diferente. A palavra aqui no versículo 17 vai repetir o que disse o versículo 16, só que de uma forma diferente. Deus vai confirmar o que ele disse no versículo 16. O Senhor diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Aí eu fui estudar o que é o odre. O odre é um recipiente feito de pele, né? Couro, pele, né? Para colocar, às vezes, a bebida, o vinho. E a gente sabe que o processo do vinho é fermentação. Pega o suco da uva, ele vai fermentar. E quando se pega essa pele, esse odre que é feito de pele, de um couro ali, ele está novinho, tem que receber o vinho novo. Por quê? Aí eu fui entender. Aqui, os estudiosos dizem que quando o povo naquela época pegava o vinho novo e colocava num odre velho, num recipiente de pele novo, quer dizer, novo com novo, vinho novo com odre novo, o vinho ia fermentar e a pele ia expandir e chegar no seu momento máximo de expansão. E os dois iam se conservar. O vinho ia chegar no ponto ideal e o odre ia expandindo devagarzinho e os dois se conservavam. Aí chega Jesus dizendo assim: não se põe vinho novo em odres velhos. O que é que a palavra quer dizer? Ei, aquele que tem um coração já expandido, que não tem mais para onde crescer, porque está inchado do seu conhecimento, não dá para colocar vinho novo nele. Pega um coração que tem um vinho que precisa ainda ser expandido com o meu Espírito Santo, com a minha novidade, porque é lá que eu quero colocar o vinho novo. É isso que Jesus estava dizendo. Vai fermentar e colocar num odre velho. Ei, quando colocar e o fermentar o vinho, que ele expandir, ele vai romper aquilo. Por quê? Porque não dá mais para expandir. Ele já cresceu o que tinha de crescer, ele já expandiu o que tinha que expandir. A sua mente já estava cheia do conhecimento do que ele achava que era o correto, não ia aceitar um conhecimento novo. Jesus está te convidando a entender que a novidade tem que ser colocada num coração novo. Ei, o coração é o odre é o teu coração. Tenha um coração novo para aceitar o novo de Jesus, porque quando o vinho novo de Jesus chegar, ele vai fermentar dentro do teu coração, a palavra vai esquentar dentro do teu coração, a palavra vai avivar dentro do teu coração, e o teu coração vai suportar e aguentar a novidade de Deus, não vai se quebrar, não vai se romper e não vai se estragar a novidade que Deus tem para a tua vida. É por isso que a gente fala muitas vezes, às vezes a gente não está pronto, o nosso coração não está pronto a receber uma novidade, uma bênção, porque a gente vai perder aquela novidade, vai perder a bênção, botar e estragar. É porque o coração não está preparado. Jesus está dizendo: ei, pega o odre, pega o teu coração e deixa ele ser renovado pela palavra de Deus, deixa ele ser renovado pelo Espírito Santo, porque eu quero trazer uma novidade para a tua vida, para o teu coração, e com esse coração velho não dá. Tem que ser com um coração novo. E essa palavra, quando foi ministrada por esse missionário, impactou a minha vida. Eu estou dividindo com os irmãos aqui para que venha impactar novamente a minha vida, mas tu venha dar ouvido também ao Espírito Santo, que ele fala hoje neste lugar. E ele contou o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Ele saiu de lá, veio para o Brasil, mas continuou acompanhando a igreja nos Estados Unidos.
uma nação que era conhecida como uma nação que formava e enviava muitos missionários na face da terra, está perdendo lugar lá para a Coreia do Sul, lá para a China, lá para os países onde a igreja é perseguida. A Coreia do Sul está enviando um percentual de missionários per capita, dividido pela população, muito maior para o mundo do que aquele que enviava, que era os Estados Unidos. Ele disse o porquê. Exatamente porque as igrejas lá não deram ouvido a esses 2 versículos. Deus estava querendo fazer novidade no meio do povo, mas o povo queria o quê? O tradicionalismo. O povo não queria sair daquilo que aprendeu, daquilo que estava ali acostumado a fazer. Essa novidade aí, rede social, YouTube, Instagram, pregar a palavra, não, tem que ser da forma antiga. E perderam terreno para alguns que estavam querendo fazer aquilo que Jesus queria fazer na face da terra. Tem uma irmã que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Eu ganhei um livro, infelizmente eu dei esse livro para um pastor, e eu acho que ele perdeu o livro, não me devolveu, mas eu quero ver se eu consigo novamente esse livro, onde conta testemunho de vários homens de Deus na face da terra. Conta lá de John Wesley, conta lá dos irmãos que foram para a Índia, conta do primeiro irmão que evangelizou a Coreia do Sul, conta um mover maravilhoso do Espírito Santo no meio das nações. Eu me lembro que nesse livro vai falar de como foi evangelizada a Coreia do Sul, um país que tinha 0,5% de crentes. 0,5%. Muita pouca gente. É a nação hoje que supera e está sendo a primeira a enviar missionários para o mundo a pregar a palavra de Deus. A maior catedral que existe no mundo está lá na Coreia do Sul. Se eu não me engano, cabe 35 mil pessoas, né, na catedral. E tem um segredo, tem uma novidade de Deus lá com eles. Todo irmão, toda irmã, antes de ir para o trabalho, acorda 5 horas, faz a sua oração, fala com Deus, faz o seu devocional, e antes de pegar um ônibus para ir para o trabalho, vai para dentro da igreja fazer uma oração e ouvir uma palavra para depois ir para o trabalho. Os irmãos acordam 5 horas, estão na igreja 6 horas, para 7 horas ir para o trabalho. Isso é o quê? Uma novidade que eles estão fazendo, uma novidade de Deus. E às vezes a gente está o quê? Dormindo no tradicional. Não, culto é só domingo. Não, culto é só culto de doutrina, é só o culto de domingo. Eles vão no culto de doutrina, vão no culto de missão, vão no culto de domingo, vão no culto das senhoras, vão no culto das crianças. E mesmo quando não é culto, antes de ir para o trabalho, estão entrando na igreja. Não é só 1 ou 2 não, é uma multidão. Vão na igreja para falar com Deus e pedir a graça para o dia todinho ser abençoado. Uma nação hoje que tem mais do que 35% de cristãos. Deus quer fazer uma novidade conosco no tempo de hoje. Deus quer fazer uma novidade hoje conosco, com o povo de Deus aqui na face da terra. Às vezes a gente olha assim e diz assim: eu não estou concordando com essas coisas aí, esse evangelismo assim não está bom, tinha que ser do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino. Irmão, o pastor falou aqui nesta noite, só caminha com Jesus, vai fazendo aquilo que o anjo da igreja está te orientando, vai fazendo aquilo que o Espírito Santo está te movendo. Tu tem vontade e sede de pregar a palavra? Começa lá no evangelismo, começa lá no teu trabalho, começa lá dentro da tua casa, na tua vizinhança. Faz algo que Deus vai ver esse algo que tu está fazendo, esse algo que tu está ministrando, e Deus vai fazer grandes coisas através das pequenas. Eu falei que ia falar de um segundo personagem aqui, chamado Davi. Quando você for lá e estudar a história de Davi, Davi era o quê? O menor da casa de seu pai, de Jessé. Tinha irmãos guerreiros, estavam no exército, acostumados a fazer o que a tradição estava ensinando a fazer, para o pai Jessé e para todos os outros. Mas aquele pequeno menino ali chamado Davi, ele chega para entregar a merenda dos seus irmãos, que o seu pai envia ele para dar um lanche ali para o povo que estava na guerra. E ele vê um momento de confronto de um homem grande, um gigante, Golias, contra o Deus de Israel. E aquele menino ali já estava sendo trabalhado por Deus, lá no meio das malhadas, cuidando do rebanho. Eu estou crendo que tem meninos aqui, meninas de Deus, sendo trabalhados aqui por Deus, no meio de uma malhada, de um rebanho. Você pode não estar sendo visto, mas uma novidade Deus quer fazer, para derrubar um Golias, um gigante, através da tua vida.
E às vezes Deus vai derrubar um gigante tão grande, irmão, tão grande, que não vai usar nem um pastor nonato, nem um pregador, nem um pastor, nem os pastores maiores. Ei, vai usar você, aqui no Aquiraz, vai usar você, aqui nessa terra, para fazer o que Davi fez, e vai surpreender uma nação inteira para dizer assim: ei, quem é esse aí, que cuidava ali do rebanho, não era conhecido? Ei, tinha um mais forte, mais preparado, mais alto, mais bonito, mais antigo, era o primeiro ali de Jessé, esse aqui era para derrubar o gigante. Mas Deus quer usar você para derrubar gigantes aqui na face da terra. É só você dar ouvido à voz de Deus. E esse homem chamado Davi, ele não era um homem, era um menino, mas se transformou num homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Você quer fazer coisas que estão no coração de Deus? Você quer realizar feitos que está no coração de Deus, mas ele precisa de um homem aqui na terra para ser realizado? Seja como um pequeno Davi. Seja como um pequeno Davi. Mesmo escondido lá de trás das malhadas, mesmo sentando no último lugar, na última cadeira lá nos bancos da igreja. Ei, Jesus está olhando para te exaltar e no tempo certo dizer assim: aquele gigante, ei, está lá, o general não consegue derrubar, o rei não consegue derrubar o gigante, então todo mundo com medo. Eu quero usar é você para fazer diferente. E às vezes essa novidade de Deus aqui, de colocar um vinho novo em odres novos e não em odres velhos, é a mesma coisa que Davi escutou. Quem eram os velhos ali, guerreiros? Eram os irmãos dele, era o filho do rei Saul, era o próprio Saul. Mas eles estavam tão acostumados na tradição. O que era a tradição deles? Ei, é braço contra braço, é dente contra dente, é olho contra olho, é gigante, tem que ter um gigante. Cadê o gigante aqui em Israel? Tem não, e agora? Estamos perdidos. Aí chega o mais baixinho: ei, em nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair por terra. Aleluia. E com uma pedrinha, uma funda, ele gira, começa a girar e lança aquela pedrinha, bate na cabeça dele e o gigante cai por terra. Ei, e tem um segredo aqui nesse cair por terra do gigante. Quando ele cai por terra, às vezes a gente diz assim: é vitória. Não é vitória? Mas ainda tem uma coisa que Davi fez depois que o gigante caiu. É isso aí, Saturnino. Ele pegou a espada e degolou o gigante. Às vezes um crente, ele vê o gigante caindo e já vai fazer o culto de ação de graças. Ei, às vezes a gente tem que derrubar o gigante, mas não pode esquecer de degolar o gigante. Sabe o que é isso, irmão? É aceitar que o vinho novo entre em odres novos. Ei, a vitória vem, mas permanecer com o vinho novo no odre novo, permanecer com o novo de Deus, com o coração novo. Se a gente não fizer isso, a gente vai ver o gigante caindo, e se não completar a obra de Deus a cada dia dentro do nosso coração, o gigante vai querer se levantar. Então a gente tem que degolar o gigante de uma vez por todas, porque se ele não degolasse o gigante ia se levantar. Ei, e a história talvez pudesse ser diferente, mas a história nos ensina que Davi derrubou o gigante e degolou o gigante, para mostrar o passo a passo da vida de um crente, como tem que ser. Amém? Glória a Deus. Tem um outro, aleluia, glória a Jesus. Tem vários personagens bíblicos que a gente podia trazer sobre isso, e o personagem por excelência é o próprio Jesus. Mas antes de Jesus, eu quero falar um pouco do apóstolo Paulo. Eu estava lendo nesses dias a epístola aos Gálatas, e ele estava lendo só o capítulo 6, aí Deus: não, lê todo o capítulo, todo o livro. Aí eu li o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, né? E ali Deus me mostrando o que o apóstolo Paulo viveu no começo da sua caminhada. Todo mundo sabe a história de Paulo, antes chamado Saulo, um perseguidor. Passou a ser o quê? Um alcançador, um evangelizador, um libertador de vidas e de almas, porque ele teve um encontro com Deus. Jesus se revelou para ele. Ei, algo novo aconteceu na vida dele, mas ele começou a viver uma novidade de vida. Ele começou a viver novidades aqui na terra, onde o próprio povo que já era crente não estava entendendo o chamado dele.
Você está entendendo? O próprio povo que era crente, quem era? Os apóstolos, Pedro. Lá em Gálatas vai registrar que Pedro teve uma pequena discussão com Paulo, e vice-versa. Paulo confrontou Pedro, porque Pedro estava querendo agradar o quê? Os judeus convertidos, porque os judeus convertidos estavam querendo que os cristãos, que não eram judeus, que eram os gentios, que se converteram à palavra de Deus, se circuncidassem, e estavam numa discussão a respeito da circuncisão. E por um momento o apóstolo Paulo enxerga o apóstolo Pedro agradando e querendo agradar os judeus, para não ter uma certa dissensão, uma certa discussão. Estava querendo se amarrar ao tradicional, o próprio apóstolo Pedro. Aí Paulo confronta Pedro e diz assim: tá bom, fica com eles aí, que eu vou pregar agora para os gentios. Vou pregar agora para um povo que não é o judeu. Vou pregar agora para os gregos, para os gentios e para uma nação que não conhece a palavra de Deus. E ele é este personagem que começa a ir para uma nação que não era a nação do povo judeu. Ele estava fazendo o quê? Uma novidade de Deus na face da terra. Ele estava dando ouvido o quê? A palavra de Deus, para fazer algo novo aqui na terra. E o apóstolo Paulo foi um dos grandes evangelistas e missionários que conhecemos aqui, que escreveu várias cartas, que está aqui na Bíblia, para nós aprendermos com o evangelho. Mas ele foi pregando na Ásia, foi pregando em várias nações, onde o povo judeu não pregava. Mas Deus usou esse homem para pregar a palavra de Deus. Deus usou esse homem para receber um vinho novo em odres novos. Porque os odres velhos para os judeus era só na Judéia, era só para o povo de Deus. Mas ele deu ouvido a uma novidade de Deus. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito para dar ouvidos a uma novidade de Deus no tempo de hoje. Não se pode colocar um vinho novo em odres velhos. Não estou dizendo para você deixar tudo aquilo que você aprendeu, a mensagem não é essa. Mas estou dizendo para você, aceita a novidade que Deus quer ter contigo, que Deus quer fazer contigo, que Deus quer fazer no teu coração. Um coração novo para receber vinho novo no tempo de hoje. E o personagem por excelência, que é Jesus Cristo, ele vem nos ensinar grandes coisas sobre fazer novidade. Jesus confronta uma multidão, Jesus confronta o entendimento do povo. E para finalizar, no final da caminhada de Jesus, ele confronta o povo de uma forma tal que ele se coloca no madeiro, ele se coloca numa cruz, onde o povo estava esperando totalmente diferente. Um rei que ia fazer uma diferença, um Messias que ia agir diferente. Ele chega para o povo: é assim numa cruz que eu vou fazer a diferença para toda uma humanidade, derramando o meu sangue, entregando o meu corpo e o meu sangue para a remissão do pecado de muitos, para que nós que estamos aqui, para você que está ouvindo a palavra de Deus, para você que foi impactado um dia pela palavra de Deus, pudesse entender aquela novidade da mensagem da cruz que Jesus fez lá no Calvário. Ele foi o homem que fez a maior novidade, a novidade por excelência estava em Jesus. E ele chega aqui dizendo esses 2 versículos: não se coloca pano novo em vestido velho, e não se coloca vinho novo em odres velhos. Você está disposto a aceitar uma novidade de Deus no tempo de hoje? Você está disposto a fazer novidade na terra com Deus no tempo de hoje? Você está disposto a se levantar daquilo que você talvez esteja amarrado em tradições, em costumes, e fazer novidade no tempo de hoje? Eu quero fazer uma oração por você, que você possa ficar de pé, se levantar. Se quiser vir para frente, se quiser ficar aí no seu lugar, fique à vontade. Mas nós queremos orar por você, queremos orar para que um vinho novo seja derramado no teu coração, para que um entendimento novo seja derramado na tua vida, para que você venha entender que há novidade de Deus ainda no tempo de hoje, que há ainda novidade de Deus no tempo de hoje. Eu queria chamar aqui o Alderlan, não sei se a Rebeca está disponível, aquele hino, aquele louvor que vocês cantam sobre novidade. Há uma novidade chegando, não sei o nome do louvor, mas ministrar esse louvor aqui para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Entregue-se ao Espírito Santo, entregue-se a Deus, deixe a letra do louvor falar contigo, deixe o Senhor trabalhar no teu coração, na tua vida. Deixa o Espírito Santo mover o que precisa ser movido lá dentro do profundo do teu coração. Às vezes há uma coisa que precisa ser tirada
Lembra daquele homem que Jesus disse para ele, um homem rico, um jovem rico: ainda te falta uma coisa? Ele estava dizendo para ele: eu quero derramar uma novidade sobre a tua vida, eu quero fazer algo diferente na tua vida, mas sai desse costume, sai dessa coisa que está amarrando o teu coração, que está prendendo a tua vida. Eu quero fazer algo novo na tua vida. Aleluia, aleluia.